Salve, salve, Abelardos! Hoje é um dia muito especial pra mim, né? Porque vou falar como foi minha primeira vez, né? Uma criança até gritou na rua quando eu falei que ia falar como que foi a minha primeira vez. Óbvio que não é isso, né? Vocês não pensaram que foi isso, né? É como que foi a minha primeira vez em uma corrida de rua. Tô um pouco nervoso para fazer esse vídeo porque foi um momento assim que marcou muito a minha vida, né, Abelardo? Marcou para sempre a minha vida, né? É uma memória muito boa e que eu vou levar para sempre, tá bom? Para sempre. Então, vou contar aqui para vocês, vai deixando o like no vídeo, né? E se vocês quiserem que eu continue com esse quadro aqui, de vez em quando, de contar um pouquinho da minha vida mais pessoal, você comenta aqui embaixo a hashtag continua. Só põe aí, hashtag continua, que aí eu posso uma semana sim, uma semana não, ou uma vez por semana, contar alguma coisa mais da minha vida pessoal, assim, né? Como foi minha primeira corrida, sei lá, a primeira vez que eu quebrei numa prova, essas coisas, tá bom? Vamos começar aqui do começo, uma coisa óbvia, né, filho? Eu comecei a correr em 2009, né? 2009. Minha primeira corrida de rua oficial foi em 2010. Então já tinha até uma bagaginha de treino, né? Minha primeira corrida de rua oficial foi uma corrida que ela tem até hoje em São Paulo, e é uma prova que eu tenho muito carinho por ela, que é a Corrida pela Cidadania. Ela acontece sempre ali em dezembro no Pacaembu. Quem organiza essa prova é um cara bem conhecido aí, que é o Marcos Paulo Reis, né? Que tem assessoria MPR. Se eu não me engano, é uma das maiores, se não a maior assessoria de corrida de rua e triatlon aí do Brasil, né? É um carequinha, vocês já viram ele aí, né? Um cara gente boa, um cara ao qual eu me como que fala isso aí? Me espelho. Eu tenho ele como referência pra mim na profissão. E, nossa, tô engolindo o guspo, eu tô nervoso. E aí, Abelardo, essa corrida, né? A inscrição dela faz parte de um projeto que chama Projeto Arrastão. Enfim, é uma corrida beneficente, bem legal, bem legal. Ela tem a distância de 6 quilômetros e ela sempre acontece ali no Pacaembu, né? Antigo estádio que o Corinthians alugava, né? Nunca foi do Corinthians, sempre foi da prefeitura, e hoje eu tô com mania de ficar olhando aqui assim pro lado, né? Porque depois na edição eu deixo em preto e branco e fica legalzinho. Aí, o que acontece? A prova era de 6 quilômetros, né? E ela tinha duas voltas. Então você dava a volta no estádio do Pacaembu, entrava na parte de dentro ali do Pacaembu, fazia uma volta ali, saía para fora na Praça Charles Miller, e era duas voltas dessa, né? Cada volta consistia em uma volta dentro do estádio e uma volta por fora, mais ou menos isso o percurso, tá? Uma volta na praça ali, duas voltas de 3 km. Nesse dia, eu moro em Bragança Paulista, né, cachorro? E aí eu fui lá para São Paulo. São Paulo fica o quê? Fica 1h20 aí da minha cidade. O centrinho ali de São Paulo é perto, é até que perto, né? Só que meu pai, nessa época eu não dirigia, e o meu pai ele não é muito fã de pegar estrada, de dirigir em São Paulo em si, né? Ele vai até para Campinas, outra cidade, mas São Paulo, vocês sabem que São Paulo o bagulho é louco em São Paulo, né? Muito carro, mano. São Paulo, você chega na avenida, tem 18 faixas de carro, uma do lado do outro, né? É a selva de pedra, Belardo. Mas resumindo, nós fomos de ônibus. Fomos mais cedo, essa prova era noturna, né? Então a gente chegou mais cedo e fomos ali no Museu do Futebol, que é no Pacaembu, né? Não sei se ele tá lá até hoje, mas era no Pacaembu nessa época. E a gente passou uma tarde muito gostosa lá, eu e meu pai. Por isso que eu falo pra vocês que eu tenho uma recordação muito boa desse dia, não só pela corrida. Aí passamos a tarde ali no Museu do Futebol, bacana, da hora, bom mesmo. Vai lá se você nunca foi. E chegou a noite e aí chegou a hora, né, filho? Aí é a hora da verdade, a hora que eu pensei que eu ia bater o recorde do mundo na minha primeira corrida de rua. Chegamos lá na prova, pra mim era tudo novo, né? Aquele monte de gente, aquele clima gostoso, aquele clima da hora. Cheguei, eu já era um cara que estava estudando corrida, apesar de estar começando, já estava estudando, já estava para entrar na faculdade e estudar e me aprimorar, mas eu lia muito sobre corrida. E a referência dessa época até hoje era o Marilson Gomes dos Santos, né? Maior atleta de corrida de rua da história do Brasil no conjunto, somando todas as provas. Cheguei lá, ele era o padrinho da prova, viu? Ele e a mulher dele. Aí fiquei olhando ele de longe, né? Fiquei impressionado com uma lenda viva, mas fiquei com vergonha de pedir para tirar foto.
E naquela época também não tinha tanto esse negócio de ai, vem aqui, vem aqui, ó, nós vai tirar uma selfie aqui, ó, Marilson, vamos tirar uma selfie, que da hora. Não era tão comum, né? Não era tão comum. Mas eu vi ele e eu já fiquei motivado, né? Falei, nossa, o novo Marilson vai surgir aqui hoje. Enfim, aqueci certinho, eu já sabia que tinha que aquecer, né, Abelardo? Mas eu não tinha noção nenhuma de ritmo, eu não sabia que tinha que largar no ritmo que você treinou, né? Na minha cabeça era aquela cabeça de que quanto mais forte eu largasse, melhor eu ia me dar, né? Eu ia conseguir correr forte na frente de todo mundo, e aí ninguém ia me alcançar, e aí mesmo que eu quebrasse um pouquinho, ninguém ia me alcançar, porque o The Flash, né? O novo The Flash. Na minha cabeça era isso, que eu tinha que sair forte para abrir dos caras e vencer a prova. Moto maledita. Só que não é assim, né? Então largou lá, eu fiquei bem na frente, né? Bem na frente, meu pai ficou na arquibancada olhando. E eu falei, né? Vou dar orgulho para ele hoje. Hoje eu vou dar orgulho para o meu pai. E aí, Abelardo, saí que nem louco. Passei a primeira volta de 3 km dentro do estádio, com o pessoal assistindo na arquibancada. Eu tava entre os 5 primeiros, mas junto com o bloco dos primeiros, né? E nossa, puta sensação gostosa. Falei, puta, primeira prova já tô correndo com a moto, já tô correndo no pelotão de elite. Óbvio que a prova não tinha tanto atleta de elite, né? Tinha atletas bons, mas nenhum nível de elite. E aí passei, mas era um ritmo forte pra mim. Eu tava fazendo muita força pra aguentar correr com esses caras. Corri com eles aproximadamente 4 quilômetros, né? Nessa época. Depois, ai, o motor fundiu. O motor fundiu, Abelardo. Eu quebrei a ponto de ter que parar pra andar e de passar mal. Eu parei, tive que parar assim pra... Nossa, óbvio, né? Tive que parar. Eu parei, tive que tomar fôlego. Os staffs vieram, perguntaram se eu tava passando bem. Eu falei, não, tranquilo, filha. Eu parei aqui, tá tudo bem, tá? Eu só estou tomando um ar. Eu não queria deixar eles correrem muito próximo de mim, então deixar eles abrir um pouco, depois eu volto aí e alcanço todo mundo. Na verdade tinha quebrado muito. Aí, enfim, do quilômetro 4 ao quilômetro 6 foi isso. Tinha que correr um pedaço e andar um pedaço. Por quê? Porque eu tinha quebrado tanto que acumulou muita acidose, a perna inchou, começou a doer do lado da minha barriga. E eu não aguentava mais, Abelardo. Justamente porque, tipo assim, um exemplo só, tá? Se eu estava preparado para correr a 4 por 1000, eu já larguei a 3,20, né? Um exemplo. Eu nem lembro na época quanto eu larguei, na época não tinha negócio de relógio muito, Abelardo. Eu sou o último raiz da história, Abelardo, eu sou o último corredor raiz da história. Eu corri muitos anos com um reloginho de chiclete, então nessa época não tinha negócio de... eu passei ali, o relógio apitou. Nessa época você corria com um cronômetro normal, quando passava a placa que tinha marcado 1 quilômetro, você olhava e via o ritmo. Mas eu não tinha noção, então fui cachorro louco. Resumindo, completei essa prova, óbvio que do 4 ao 6 um monte de gente me passou, um monte mesmo, Abelardo, um monte. Meu tempo final, não lembro exatamente, Abelardo, mas de cabeça aqui foi 23,47. Eu não posso dar com exatidão, mas eu lembro que eu corri abaixo dos 4 por 1000 já, e eu lembro que eu ganhei a categoria, né? Mas não tinha categoria na época, fiquei acho que entre os 15 primeiros ainda. Mas resumidamente, esse dia marcou muito a minha vida. Marcou muito a minha vida. Mas por que marcou muito a sua vida? O que tem de mais nisso? Foi só sua primeira prova? Nesse dia eu me apaixonei mais ainda pela corrida do que eu já estava apaixonado, né? Nesse dia que eu fui sentindo um desejo de trabalhar também com corrida, né? Eu queria ser atleta. Até 2014 eu treinei como um atleta de alto rendimento, participei de alguns clubes e tudo mais. Mas eu vi assim que era um caminho difícil, não impossível, mas é difícil viver como atleta no Brasil. E me despertou o desejo de ser um treinador, né? Então me preparei para isso. Meu pai dava aula numa faculdade aqui, né? Eu estudei com bolsa de estudos, né? Me formei em educação física, sou formado. E aí eu comecei a trabalhar com corrida de rua e esse ambiente das provas, ele começou a fazer parte da minha vida, né? E depois de alguns anos atuando já na prática como professor de corrida em grupo, personal de corrida, muitos anos dando aula, eu surgi. Eu surgi aqui para vocês conheceram aí o Abelardo, esse homem maravilhoso aqui que vos fala, né? E hoje assim, Abelardos, eu chego em uma corrida e é muito gostoso, né? Porque sei lá, cara, é embaçado até falar. Eu lembro de tudo, eu sempre lembro, né, Abelardo? Hoje eu vivo de corrida de rua, né? O meu ganha-pão
vem da corrida de rua, vem de dar aula de corrida de rua, de treinar as pessoas. E eu encontro vocês, é muito gostoso nas provas, gosto muito de ouvir vocês. Eu sou um cara que pessoalmente eu não falo tanto, eu gosto mais de ouvir as pessoas do que de falar. Não que eu fique mudo também, mas eu gosto de ouvir. E às vezes eu vou numa prova, tipo uma São Silvestre, e nossa, muita gente vem trocar ideia. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso pra mim, né? Porque eu me recordo de tudo, né? Esse acho que era o propósito pra minha vida. Assim, eu acredito em Deus, tá? Não tô falando de religião, mas eu acredito, essa é a minha crença, respeito quem é ateu, não tô querendo falar de religião, né? Mas eu creio que esse era o propósito de Deus pra minha vida aqui nessa terra, né? Treinar as pessoas e participar disso, participar da corrida de rua, que é um esporte que tira a turma de vários tipos de doença, né? Que tira o pessoal da tristeza e que muda a vida de tantas pessoas, né? Eu acho que esse era o meu destino, entendeu? Era o meu destino. Então, por isso que essa prova é uma prova muito especial para mim e que marcou muito a minha vida e que eu jamais vou esquecer, Abelardo. Essa é a melhor coisa da minha vida. Eu jamais vou esquecer isso aí. Oi, a filha do vizinho não para de gritar ali, é criança, mas bem na hora do vídeo, fia. Tô brincando, viu? É uma belezinha, uma menininha bonitinha. Eu quero que vocês comentem aqui como que foi a primeira corrida de vocês. Se vocês quiserem também. Se você não quiser comentar como foi a sua primeira corrida, eu preciso que vocês comentem aqui se vocês gostam de quando eu faço um vídeo assim, mais solto, contando alguma história da minha vida pessoal, né? Pra gente não ficar também só em dica, né, Belardo? Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Então, se você quer que eu continue, comenta a hashtag continua. Continua que aí eu vou saber, tá? Like também, seria muito legal você deixar o like para eu saber que vocês querem. Vamos tentar bater 50 milhões de like aqui, o máximo possível de like, tá bom? E acho que é isso, Abelardos, me segue no Instagram também, tá? Mas é isso, é um vídeo, sei lá, cara, eu pensei em fazer esse vídeo e é pau no gato, aqui eu pensei e eu faço, vocês estão ligados como que funciona, né? Um abraço aí, espero que esse vídeo tenha falado com alguém, é nóis, obrigado pelo teu acesso, um beijo aí e goodbye antes que eu comece a chorar aqui, tá bom? Tchau!